E aí, galerinha da Escola Jerônimo Alves Bezerra do Jatobá, boa viagem Ceará, turma do 7º ano, um grande abraço, sejam todos bem-vindos. Vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos entender um pouco sobre numeral. Sou o professor Valdeli Rodrigues e vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje iniciando com o numeral, que se classifica em cardinal, ordinal, multiplicativo e fracionário. Tem também um numeral coletivo, que a gente sempre coloca. A gente explica depois esse paliativo do numeral, mas basicamente são 4 os numerais. É importante você lembrar que o numeral é a classe de palavras que dá a quantidade, posição, fração e a multiplicação dos substantivos. Como assim, professor? O numeral tem essa função de dar quantidade, de dar posição, de dar fração e multiplicação dos substantivos. Na prática, funciona assim. Primeiro vamos lembrar o seguinte, os numerais pertencem à classe dos variáveis, ou seja, o numeral varia em número, varia em gênero, nós vamos explicar nessa sequência. Como assim variável? Veja bem, nós temos a classe dos variáveis e temos a classe dos invariáveis. O nome já diz tudo, se é variável é porque ele muda, ele varia. O substantivo tem o masculino, tem o feminino, tem o singular, tem o plural, enfim, o artigo muda, o adjetivo, o numeral também muda. Você pode até achar que o número não muda, mas ele muda assim, nós vamos entender durante essa aula, assim como o pronome e o verbo. Agora, o advérbio, a preposição, a conjunção e a interjeição, esses não mudam. Essas são as 10 classes gramaticais e esse rapaz aqui, ó, o numeral, vai ser o nosso tema de hoje, tá bom? Primeiro é bom lembrar que o numeral tem classificação. Pode ser ordinal, pode ser cardinal, pode ser multiplicativo e pode ser fracionário. O que significa cada um? Bom, vamos na prática. O cardinal indica uma quantidade determinada de seres, tipo 1, 2, 3, 4. O ordinal, ele indica a posição relativa de um ou mais seres numa determinada sequência. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e por aí vai. O multiplicativo, ele representa as vezes em que um ser é multiplicado, tipo o dobro, o triplo, o quádruplo, o quíntuplo e por aí vai. O numeral fracionário indica em quantas partes se divide uma quantidade determinada, ou seja, um meio, um terço, um quarto e por aí vai. Vamos aprofundar na prática. Primeiro começar a trabalhar a questão dos cardinais. Veja bem, na classificação, o número cardinal significa quantidade, aquilo que eu falei agora há pouco. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 10. Olha a utilização do cardinal na construção da frase. Veja bem, eu escrevi aqui um período, uma oraçãozinha. Tenho 10 amigos íntimos. Eu precisei do cardinal, o nome do número, para poder fazer a minha frase corretinha, respeitando as normas da língua portuguesa. Tá? Agora, se eu dissesse, sou o primeiro aluno da classe, eu já ia utilizar uma outra classificação dos numerais. Não dá para falar, eu sou o 1 da sala, eu sou o 1 aluno da classe. E nem tampouco eu deveria colocar aqui esse símbolo do primeiro, tá? A língua portuguesa não aceita que você faça isso. Isso aqui só vai acontecer quando você for fazer uma seleção, for colocar uma lista em ordem sequencial. Portanto, o ordinal indica uma ordem. E nós temos também o fracionário. Professor, quando é que eu uso esse fracionário? Quando é que eu vou usar a divisão em construção de uma frase? Olha o exemplo aqui. Tomei meio copo de leite. Aqui você utilizou uma divisão através do numeral, que é o nome do número. É bom sempre lembrar esse ponto. Comi o dobro do que devia. Olha o multiplicativo aqui sendo utilizado, ou seja, eu multipliquei, comi 2 vezes o que devia. Então, os numerais têm essa função de construção textual. Não basta apenas identificar que cardinal é 1, 2, que multiplicativo é o dobro, é o triplo, enfim, e que ordinal é primeiro e segundo. Você precisa usar esses numerais na construção das frases. Veja outro exemplo aqui, com relação aos numerais cardinais. Numerais cardinais, eu já disse, indicam uma quantidade geral. Veja bem, 3 alunos passaram na USP. Eu precisei utilizar o 3 aqui. Olha, não dá para começar uma frase usando o número 3. É por isso que existe a classe dos numerais, certo? Com relação aos ordinais, recebeu seu primeiro salário após um mês de trabalho duro. Não dá para colocar o símbolo primeiro aqui. Não dá, não tem como. Então, numerais indicam uma sequência, uma ordem específica.
Com relação aos multiplicativos, eles indicam, só aprofundando aqui, eles indicam um acréscimo à quantidade natural do substantivo. Exemplo, havia o dobro de palavra. Havia o dobro de palavra. Aqui onde a gente encaixa o numeral multiplicativo. A mesma coisa acontece com os fracionários, que indicam parte, indicam um pedaço de um todo. Ele comeu 2/3 de sua maçã. Ele comeu a metade da maçã, enfim. Você precisa utilizar esses termos para escrever corretamente. Daí a importância de você aprender numeral. Olha, assim como as outras classes gramaticais, os numerais possuem, em alguns casos, flexão de gênero. Como assim, professor? Veja bem, os cardinais 1, 2 e os que indicam centenas a partir de 200 variam em gênero. Professor, e o que é gênero? Não estou lembrado o que é gênero. Gênero é se é masculino ou se é feminino. Ou seja, tem o 1 e tem uma. Tem 2 e tem duas. Tem 200 e tem 200. Tem 500 e tem 500. Conseguiu entender? No exemplo aqui, tenho um amigo. Eu poderia dizer, tenho uma amiga. Tenho 200 folhas. Aqui, se fosse, por exemplo, dinheiro, tenho 200 reais. E atenção, uma curiosidade aqui. Os terminados em ão variam em número, tá? Os números cardinais terminados em ão variam em número, ou seja, 1 milhão, 6 milhões. Fora esse, os demais são invariáveis, ou seja, não mudam. Aqui é só uma curiosidade dos numerais. Para dar uma clareada, eu coloquei a tabela dos números cardinais. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e por aí vai. Esses são os números cardinais, para você tirar assim de letra, qualquer dúvida, para dar uma clareada na aula. Esses são os números cardinais, pessoal. Nome do número, isso é cardinal. Para dar uma clareada, certo? Isso aqui é muito simples. Com relação aos ordinais, eles variam em gênero e número. Veja bem, a gente estudou cardinal, agora vamos para os ordinais. Esses ordinais, o primeiro, o segundo e o terceiro, eles têm gênero e têm número. Como assim? O gênero de primeiro. Qual é o feminino de primeiro? Primeira. Qual é o plural de primeiro? Primeiros. Os primeiros colocados estavam lá. Veja um exemplo. A 8ª nadadora de nossa equipe chegou em 23º lugar. Ou seja, se fosse um nadador, seria o 8º nadador. Consegue entender que os números ordinais têm gênero e têm número, ou seja, tem masculino e feminino, tem singular e tem plural. Eu coloquei também, para facilitar aqui, uma tabelinha. E eu já acrescento aqui os romanos, algarismos romanos. Olha, na aula de hoje todo mundo vai aprender o algarismo romano porque eu botei a tabela completa aqui. Tá bom? Então, os números ordinais e cardinais, eles são muito interligados. Veja que o código, o símbolo, ele tem um nome, que é o chamado arábico. Esse aqui é o símbolo, é o código, é chamado arábico. Esse código aqui, ele é o código romano, veio lá da antiga Roma. Então, os números eram representados por letras. Tá bom? É bom lembrar que não tem zero no algarismo romano. Aqui eu coloquei o extenso, para que você tire qualquer dúvida, não é? Por exemplo, a letra I significa 1, 2I significa 2 e por aí vai. Você já deve ter tido aula lá no 5º e no 6º ano, com certeza, para entender direitinho. Isso aqui é só para dar uma clareada. Outra coisa importante também é que você, nesta aula, vai entender como se escreve os números que ficam a partir de 10. Muito aluno tem dúvida, como é que eu escrevo 11 no algarismo romano? Veja que o 11 significa o 10, que é o x, mais a letra i. Ou seja, 10 mais 1 vai dar igual a 11. E essa tabelinha é bem clara, ela segue aqui. Inclusive, para você tirar dúvida, como é que se escreve 200 em algarismo romano? Olha aqui, ó, 200 em algarismo romano. Como é que se diz 200 em números ordinais? Duzentésimo. Essa aula é muito rica, você vai aprender tudo sobre algarismo romano, sobre os números multiplicativos, os números fracionários e os cardinais, tá bom? Para reforçar, coloquei melhor aqui, com mais visão, para que você tire qualquer dúvida, algarismo romanos com seus códigos e também os símbolos por extensos dos ordinais. Coloquei inclusive até 1000, tá? Não dá mais para ter qualquer dúvida. Na dúvida, vem aqui na aula, para dar a pausa, faz o print e estuda, anota no caderno e aprenda. Só depende de você aprender essas coisas. A gente repassa
o básico aqui, mas a aprendizagem mesmo vai depender de cada aluno. Olha, com relação à flexão dos multiplicativos, é importante você lembrar que eles flexionam também em gênero e número, mas tem um detalhe, viu? Somente quando usados como adjetivo e não se flexiona quando usados como substantivo. Vamos ao exemplo aqui, ó. O carteador costuma fazer apostas duplas e triplas. Aqui nós temos o substantivo e aqui nós temos a qualidade substantiva. Como são essas apostas? Elas são duplas e são triplas. Então, quando ele vem com essa função, com valor de adjetivo, ele vai sim para o plural. Ele tem sim gênero e tem sim o número. Olha, esta empresa produziu o triplo do ano anterior. Quando ela tem função de substantivo, o numeral tem função de substantivo, ele não vai para o plural. É uma dica importante aqui para você aprender. Essas informações são importantes na hora de uma prova, na hora de um concurso. São esses detalhes que vão fazer a diferença, tá bom? Para facilitar, muito aluno pergunta, professor, até o quarto eu sei, tem o 2. Se eu multiplicar por 2 vai ser o dobro, se eu multiplicar por 3 vai ser o triplo, e se eu multiplicar por 4 vai ser o quádruplo. Aí depois do quádruplo, como é que se chama o quinto, por exemplo? Quíntuplo. E o sexto? Sextuplo. E o sétimo, como chama? Séptuplo. O oitavo, como é que se chama? Octuplo. E o nono? Nonuplo. O décimo? Décuplo. O 11, como chama o multiplicativo? Nunca escutei falar disso. Um décuplo. Se eu multiplicar alguma coisa por 11, eu posso chamar de um décuplo. Se multiplicar por 12, será duodécuplo. E por aí vai. Se multiplicar por 13, será terciodécuplo. Tá bom? Essa aula é bem aprofundada, todo mundo vai tirar muita curiosidade sobre a classe dos numerais. Com relação aos fracionários, eles variam em número de acordo com os cardinais que expressam a quantidade das frações. Ou seja, o rapaz pagou 1/3 da dívida. O rapaz pagou 5/4, ou seja, se a partir do 2, os cardinais, o caso da fração vai para o plural. A partir de 2, a fração vai para o plural. Basicamente é isso. É essa a ideia que você tem que entender. Eles variam em número de acordo com os cardinais, que expressa a quantidade. Ou seja, se for mais de 1, aí o fracionário vai para o plural. Tá certo? Eu coloquei também aqui uma tabelinha de cardinais, ordinais, multiplicativos e fracionário. Muito aluno, às vezes, tem dificuldade para conseguir mentalizar. Então, faz um print aqui, dá pausa, copia as suas observações, porque na fração, meio, terço, aqui ó, meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, você sabe. Agora, a partir do décimo, nos fracionários, como devemos chamar? A partir do 10, já passa a ser 11avos, ou seja, o 11 não é chamado de 11º em termos de fração. Seria 11avos, 12avos e por aí vai. Aqui é moleza, é só acrescentar o cardinal e botar o avos na frente. Isso aqui com relação aos fracionários, tá bom? Veja bem. Quando eu disse assim, o numeral muitas vezes aceita grau. Teve gente que se assustou. Como assim grau? Grau não é só para substantivo, para adjetivo? Muitas vezes você se utiliza desse termo para dar uma ênfase maior a uma ideia. Veja bem, a notícia foi dada em primeiríssima mão. Aqui é o número ordinal, o primeiro, mas aí a gente colocou primeiríssima para dar uma ênfase maior. O Corinthians, o Palmeiras, enfim, caiu para a segundona. Aqui nós temos um número ordinal com um grau aumentativo, segundona, para dar mais ênfase à ideia. É só uma observação. Informamos também algumas flexões em número. Vamos aprofundar um pouco mais, já que a gente está usando o numeral para utilizar corretamente dentro do contexto, dentro da formação da oração e dentro da estrutura de uma redação. É importante não só você conhecer os numerais, mas também, de forma sintática, utilizar esses numerais corretamente dentro da construção de uma frase. Já pensou, você faz uma redação e você escreve Papa João, aí você coloca um símbolo do número ordinal aqui, Papa João VI, já pensou? O correto é usar algarismo romano aqui. Tá bom? E com um detalhe, viu? Algarismos romanos colocados após as palavras Papa, século, reis, até o 10, serão sempre lidos como ordinais. Cuidado com isso aí. Papa Bento
16 já passou de 10, então vai ser cardinal. Até 10, ordinal. Tá bom? Se vierem antes, serão sempre lidos como ordinais. Esse é o 11º capítulo. E por aí vai. Olha, eu fiz aqui uma atividade para você fixar a ideia. Coloquei aqui uma lista de cardinal, ordinal, multiplicativo e fracionário. Você vai dar pausa, vai copiar no seu caderno e depois vai passar para o professor. A pergunta é: qual dessa lista aqui se encaixa nessas classes? O triplo, por exemplo, faz parte dos cardinais, dos ordinais, dos multiplicativos ou dos fracionários? O 19º, ele faz parte, ele é cardinal, é ordinal, é multiplicativo? Onde for você coloca o número correspondente. Tá fácil aí? A segunda questão é um texto. Eu fiz aqui uma brincadeira, fiz um texto bem interessante. Você vai fazer a leitura desse texto e em seguida vai responder as questões que seguem. Nós temos duas questões. A primeira questão aqui, se esse texto é um conto, se é uma história, uma piada ou uma crônica. Coloca o parênteses aqui para facilitar, que na hora da redação a gente acabou não colocando. E de acordo com esse texto, que numerais, olha essa questão aqui, de acordo com esse texto, que numerais representam os pecados cometidos? Volta lá no texto, lê novamente e responde essa questão. O mesmo acontece com os dois itens seguintes. Aqui você vai escrever por extenso nos numerais ordinais e aqui você vai escrever os numerais multiplicativos. 2 é o dobro, 3, enfim, como é que funciona isso aqui? Tá? São essas as nossas informações importantes sobre numeral, uma das classes gramaticais mais interessantes e boas da gente compreender. Hoje você aprendeu sobre multiplicação, aprendeu sobre cardinal, aprendeu também sobre os números ordinais e ainda, claro, aprofundou seu conhecimento com relação aos números fracionários. Um abraço a todos, final de mais uma aula, bons estudos. Na dúvida, repete o vídeo. Nós seguimos aqui no nosso canal, tem muitas aulas legais também, dá uma passada por lá, tem outras informações importantes em outros temas, caso você não esteja dominando bem adjetivo, substantivo, verbo, aqui no canal tem tudo sobre isso aí. Para você que perdeu as aulas anteriores, você pode recuperar suas aulas, vá lá, assista, tem o exercício, faz o exercício e envia para o professor para não ficar com pendência na frequência e ter que ficar de recuperação no final do ano, tá bom? Um grande abraço, bons estudos e até logo mais aqui no nosso canal.